E aí, galera, hoje eu queria passar aqui para deixar um recado para vocês. O interessante é que quando a gente vê a igreja primitiva, em Atos 2:42, o início dela, depois do batismo de 3.000 pessoas, eles começaram a investir em 4 princípios. O ensino dos apóstolos, porque os apóstolos estavam andando com Jesus, aprenderam com Jesus, se alimentaram de Jesus, então era eles a responsabilidade de ensinar o evangelho, ensinar sobre o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo existia a comunhão, o partir do pão e a oração. Hoje eu queria centralizar mais sobre o ensino, sobre as escrituras, sobre gastarmos tempo com a leitura da palavra, com gastarmos tempo para examinar as escrituras, com gastarmos mais tempo nós jovens para ler o evangelho, estudar a palavra de Deus, pesquisar, aprofundar mais nas escrituras, mas ao mesmo tempo nós jovens temos uma responsabilidade também de mergulharmos, de termos uma vida intensa na oração. A primeira igreja foi uma igreja muito referência para nós, porque nós começamos a ver ali neles o ensino e a oração. Chega um momento no capítulo 6, onde eles estavam fazendo o trabalho de servir as mesas, de cuidar dos órfãos, das viúvas, e isso fazia todos os dias, mas eles chegam no momento e falam, olha, não é certo negligenciarmos a palavra e a oração para servir as mesas. Levantaremos 7 pessoas para dedicar ao serviço social e nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Irmãos, que possamos, nós jovens, que possamos continuar mantendo o padrão do evangelho, da santidade na nossa geração. Que possamos levantar jovens saudáveis, que possam ter jovens apaixonados pelo evangelho, que possam ter jovens apaixonados por Jesus acima de todas as coisas, que possam ter jovens nessa geração, que as crianças, que os adolescentes que estão crescendo, que eles possam ver nos jovens de hoje, homens e mulheres apaixonados por Jesus, assim como a gente pôde perder um homem ano passado, que é o Gregório McNulty, um homem apaixonado pelo Senhor, um homem rendido ali em lágrimas, tinha uma vida de oração intensa. Mas ao mesmo tempo nós temos grandes homens hoje que têm carregado esse legado, da leitura da palavra e da oração. Mas ao mesmo tempo que eu vejo algumas referências que são muito maravilhosas na leitura da palavra, mas eu não vejo essas pessoas às vezes referência na oração. Mas pessoas que eu tenho visto em referências na vida de oração, talvez elas não tenham hoje uma referência na leitura, no ensino da palavra de Deus. E o que eu quero trazer para a nossa igreja, para essa geração, eu quero deixar esse recado para todos nós jovens, abaixo de 30 anos de idade, todos nós temos uma responsabilidade. E eu gostaria que nós nos levantássemos nesse período com a vida de oração intensa e com a leitura da palavra intensa, que possamos ter equilíbrio nos dois, que palavra e oração seja assim o nosso alvo, que a palavra e oração seja o nosso carro-chefe, que a palavra e oração, que seja através dela que a gente possa criar novas canções de paixão por Jesus, através da palavra de oração, é que a gente venha começar ministérios de evangelismo, através da palavra e da oração, que a gente venha plantar igrejas em vários lugares do Brasil e do mundo, através da palavra e da oração, que possamos iniciar agências missionárias para levar o evangelho, para fortalecer as igrejas e enviando missionários em todos os lugares do mundo, que através da palavra e da oração se levante movimentos interdenominacionais, mas ligados às igrejas do Senhor, para pregar o evangelho, para expandir o nome do Senhor, que se levante projetos, que se levante ações, que a igreja do Senhor seja movida pela palavra e a oração. Palavra e oração, na vida dos avivalistas isso estava marcado. Quando você vê a vida de Lutero, palavra e oração. Quando você vê a vida de Jonathan Edwards, palavra e oração. Quando você vê a vida de Charles Finney, palavra e oração. Quando você vê a vida dos moravianos, palavra e oração. Então nós precisamos ter um legado a que a gente possa deixar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é palavra e oração. Que a juventude brasileira hoje possa ser conhecida pela palavra e pela oração, que a nossa juventude brasileira possa sim gastar mais tempo, buscando, se alimentando, conhecendo mais a Deus.
Assim como Paulo dizia, eu considero todas as coisas como lixo. Eu considero todas... Então, se a gente fosse trazer para as ideias de hoje, tudo que a gente tem conquistado, os nossos títulos, sabe, as nossas famas, talvez seguidores nas redes sociais, que tudo isso seja considerado, sabe, como algo tão pequeno comparado a conhecer mais a Jesus, conhecer mais o Evangelho, e que nós possamos, irmãos, vocês jovens que têm aí espalhado pelo Brasil, vocês que são líderes de juventude, vocês que são pastores de jovens, vocês que são pastores de adolescentes, de crianças, que possamos, sabe, manter viva, que nós não deixemos, sabe, o mundo poder nos influenciar com as suas artimanhas, com os seus pensamentos, com esse mundo secularizado, mas que nós possamos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar o padrão de Deus para essa geração. Que nós não venhamos diminuir o padrão, que a gente não deixe o padrão do Evangelho cair nessa geração, mas que nessa geração o padrão do Evangelho continue alto. O padrão do Evangelho, de adolescentes, de jovens que choram pelo Evangelho, que choram pelos perdidos, que se apaixonam pelas Escrituras, que amam as Escrituras, que pregam a verdade nas praças, nas igrejas, e que a palavra de Deus seja, sim, sabe, a cada dia levada em tantos lugares, mas movida à oração, que possamos levantar casas de oração, que possamos levantar movimentos de oração nas juventudes, que possamos levantar movimentos de oração nas escolas, nas faculdades, dentro de hospitais, que grupos possam se reunir para orar, e assim possamos queimar por Jesus, mas ao mesmo tempo orações que sejam bíblicas, orações que sejam centralizadas em Cristo, orações cristocêntricas, orações onde Jesus está acima de todas as coisas. Juventude brasileira, eu quero deixar esse recado para você, que possamos sim investir na vida de oração e na vida de palavra. Porque os jovens de hoje estão precisando de referências. E a referência, quando a gente entende, nós jovens, que nós não somos nada. E quando nós oramos e lemos a palavra, nós entendemos que queremos encher dele, encher de Jesus, se apaixonar por Jesus, conhecer Jesus, que é o verbo que se fez carne, que é a própria palavra. E quanto mais Jesus eu tiver na minha vida, é isso que eu vou passar para as pessoas. Revelar Jesus, passar quem é Jesus para as pessoas, mostrar a boa notícia de Jesus, mostrar as palavras de Jesus, mostrar o amor de Jesus. E eu quero deixar esse recado para você, que você compartilhe esse vídeo com todos os jovens que você conhece, com os pastores, com as lideranças do Brasil, para que possamos levantar movimentos que gastem tempo nas Escrituras, que gastem grupos de estudo bíblico, grupos, sabe, escolas dominicais, grupos de crianças, de adolescentes, de jovens que se reúnem para ler Bíblia, para estudar a Bíblia, para cada dia mais pesquisar sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia está querendo trazer para nós, e que a gente possa estar profundo na palavra de Deus e que possamos não ser superficiais. Que nós não venhamos estar ligados à geração Y de hoje, geração Z, sabe, que é uma geração muito superficial, ainda que somos dela, mas que não sejamos como ela, superficiais. Que possamos ser jovens profundos nas Escrituras e jovens profundos na oração. Que o Senhor te abençoe, tamo junto e é de Deus.